Amado Deus, te agradecemos por conceder a oportunidade de estudarmos e conhecermos a Tua vontade para a nossa vida. Nos instrua através das verdades contidas nesse vídeo e abençoa a cada amigo que nos acompanha nesta mensagem. Rogamos em nome do Eterno. Amém. Baruch Rabim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, um canal de aprendizado, um canal de estudo da Palavra de Deus. É com muita felicidade que eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para você. Para você que nos assiste, que tem nos acompanhado, que tem nos motivado, que tem comentado, nós mandamos o nosso abraço. Não posso mandar muitos abraços, mas não porque eu tenho exagerado em alguns abraços aí, o pessoal tem reclamado. O último vídeo aí de Azazel ficou com 8 minutos de abraço, e aí nem eu tinha visto que tinha ficado tanto. Porque eu vou falando, eu falo mais do que o homem da cobra, como é que fala no interior da Bahia? O homem da cobra e a nega do leite junto. E aí fica complicado, né, para falar. Então assim, a todos o meu grande abraço, Deus abençoe imensamente vocês. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, né? É um tema relacionado ao dom de línguas nas Escrituras. O que é o verdadeiro dom de línguas e como é o seu mau uso? O que significa o dom de línguas dentro das Escrituras? E eu quero trabalhar com vocês, examinar rapidamente alguns textos das Escrituras que nos falam a respeito do dom de línguas. Não fazemos isso no intuito de atacar absolutamente ninguém, nem o fazemos no intuito de polemizar por polemizar. Nós queremos, na verdade, apenas examinar o que a Palavra de Deus nos diz e deixar nossas considerações a respeito desse tema que tem sido utilizado, mal utilizado e bem utilizado de várias formas. Antes de mais nada, de fazer um esclarecimento. Alguns dizem que nos acusaram de ser cessacionistas. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é a ideia que nega, é a teologia que nega que os dons espirituais permaneceram após o fechamento do cânon das Escrituras. Nós não acreditamos nisso, ao contrário, como vocês sabem, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que, de acordo com a profecia de Daniel, de Apocalipse 11, 10 e 11, nós teríamos o dever de profetizar mais algumas vezes, teríamos o dom de profecia, que nós entendemos ser disponibilizado a toda a igreja, antes que alguém nos diga que restringimos o dom de profecia a Ellen White. Não, nós entendemos que ele é um dom disponibilizado por Deus para toda a igreja, mas de maneira muito especial, ele disponibilizou para Ellen White, assim como disponibilizará para outras pessoas, de acordo com Joel 2, no fechamento desse período chamado graça. Por isso nós não podemos ser cessacionistas. Nós não entendemos que os dons fecharam, extinguiram-se, acabaram. Nós entendemos que os dons são utilizados, são dados por Deus, por uma questão de identificador. Primeiro, para identificar aqueles que são seus filhos, mas com uma questão aliada à necessidade do momento. Deixa eu contar para vocês rapidamente aqui a história de um pastor adventista do sétimo dia que estava em um país, que estava nas Filipinas ou Tailândia, não me recordo exatamente qual era o país, ali naquela região, e ele falava, e ele pregava, e conforme ele pregava havia o tradutor, e o tradutor estava ali falando, e ele dizia algumas palavras, a frase, o tradutor a transponia para a língua do local. Em um determinado momento ele falou, e ele olhou para o tradutor, e o tradutor nada. Ele continuou, falou mais uma vez, e o tradutor só apontou para ele, falou para ele, fez o sinal de go, continue, e disse para ele o seguinte: pastor, o senhor está falando em nossa língua. E ele nem percebeu. Para ele continuava falando em inglês, mas os ouvintes estavam escutando e louvando a Deus e diziam aleluia, louvado seja o Senhor, porque sabiam que ele não falava a língua daquele lugar, mas Deus lhe concedeu a falar a língua daquele povo para com ele se comunicar. Terminada a série de conferências daquela noite, ele não conseguia falar mais uma única palavra daquela língua. Foi um dom especial, para um momento especial, que é diferente do talento de falar idiomas ou do dom de falar idiomas também. Falar muitos idiomas, como o próprio Paulo fala na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, é um dom de Deus. Mas aqueles que não podem, também são chamados para pregar o Evangelho, e Deus os capacita conforme seja necessário para pregar o Evangelho. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre alguns textos, poucos textos das Escrituras que nos falam a respeito do dom de línguas. O primeiro deles, óbvio, não poderia deixar de ser, é o que nós encontramos no Pentecostes, lá no livro de Atos. Ok? No livro de Atos é a base para o nosso estudo, porque basicamente é a primeira vez que nós encontramos o fenômeno do dom de línguas descrito nas Escrituras. Diz assim: chegou a festa de Shavuot, eu leio na tradução judaica, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito os capacitava a falar. E então, continuou o texto, dizendo, estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu, e quando eles ouviram o som, juntou-se grande multidão. Eles estavam confusos, porque cada um ouvia os crentes falar em sua língua. A capacitação que o Espírito dá no capítulo 4, no verso 4, é a capacidade de falar nas línguas daquelas nações que ali estavam. Nada tem a ver com o fenômeno de línguas estáticas. E ele continua descrevendo, totalmente maravilhados, o verso 7 diz assim, perguntavam, como isso é possível? Não são todos estes pessoas de da Galileia? Como os ouvimos falar em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Yehudá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de parte da Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez? Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si, qual o significado disso? Outros, porém, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Obviamente, aqui o texto declara de maneira muito explícita qual a identidade, a natureza das línguas que naquele momento estavam sendo faladas. Eram línguas das nações. Logo, vejam a sequência literária, logo após, no verso 4, dizer que eles falavam línguas diferentes, conforme o Espírito capacitava, se descreve que havia ali judeus religiosos de todas as nações. Então a capacidade que foi dada aos discípulos nada tem a ver com línguas estáticas que são sem nenhum significado, mas foi uma oportunidade que o Espírito encontrou para fazer com que a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Messias crucificado, ressurreto e ascendido ao céu, encontrasse judeus religiosos, que era aquilo que Jesus havia dito que eles deveriam fazer. Ficar em Jerusalém, até que sobre vós venha o poder, e vocês serão minhas testemunhas. É o que nos diz o capítulo 1, verso 8, versos 6 e 8 do próprio livro de Atos. Veja o que diz assim. Verso 6 diz, enquanto estavam reunidos, eles lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autonomia a Israel? E ele respondeu, vocês não precisam saber as datas ou os tempos. O Pai os mantém sob sua autoridade, mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Jerusalém, e toda a região de Judá e da Samaria, na verdade, até os confins da terra. Veja, o capítulo 2 é o cumprimento dessa profecia do capítulo 1, verso 6 a 8 do próprio livro de Atos, feita pelo próprio Jesus Cristo. E eles receberam ali o dom de cumprir a profecia, a capacitação para cumprir a profecia. E isso é extremamente importante. O dom não vem como uma manifestação de que você recebeu alguma coisa especial, mas como uma manifestação de que você recebeu uma missão especial e de que você está agora cumprindo a profecia. Um ponto extremamente interessante relacionado ao Pentecostes é que, diferente do que muitos podem pensar, o Pentecostes não é apenas a descida do Espírito Santo, o momento da descida do Espírito Santo. O Pentecoste, como é dito aqui, é a festa de Shavuot. A festa de Shavuot era a festa que tinha a ver com o tempo final, ou período de 50 dias, que ia da saída do povo do Egito até a recepção da lei no Sinai. Percebe? Então havia um contexto relacionado a isso. Havia um contexto relacionado à entrega da lei no Sinai. E aqui é muito interessante porque a própria universalização no Pentecostes nos mostra, num conceito de tipologia, de tipo e antítipo, que aquela lei dada no Sinai deveria ser planificada por aquele que é o instrutor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, através da capacitação daqueles que receberiam o poder e receberam o poder do Espírito Santo, para levar um evangelho que é eterno e que inclui também a responsabilidade com a aliança que foi feita no Sinai. Quando você olha para o texto, por que é que Deus escolheu exatamente o dia de Pentecostes, Shavuot, para enviar o Santo Espírito como selo da promessa e daquilo que Cristo havia dado? Muito simples. É muito simples. Por quê? Porque o Espírito é o intérprete da lei. O Espírito é aquele que nos permite ter participação na aliança de Deus. Porque da nossa parte nada podemos entregar a Deus. Nós não sabemos sequer orar, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. E quando não sabemos orar, é necessário que haja alguém que interceda por nós. A lei foi escrita, de acordo com o livro de Deuteronômio capítulo 31, foi escrita pelo dedo de Deus. Manifestação do Espírito Santo. Esse dedo de Deus que lá no Sinai entregou a lei,
é aquele que desce agora para nos universalizar, a universalização da aliança. A universalização pelo fato de que agora a lei não estava restrita à língua de Israel, mas deveria ser dada em todas as línguas das nações, conforme o verso 5, e em seguida também. Então, no Pentecostes, nós não encontramos, na nossa busca, nenhuma evidência de que, naquele momento, houve uma manifestação glossolárica, uma manifestação de línguas nos moldes como nós vemos hoje, oriundos da Rua Azusa. Vamos continuar analisando o texto, os textos bíblicos, e nós vamos parar lá no capítulo 19 do livro de Atos, em que nós temos mais uma vez uma outra manifestação do dom de línguas. Diz assim o capítulo 19, versos 1 em diante: enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul, ou Saulo, Paulo, completou sua viagem para o interior da região e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando passaram a crer? Eu vou ler aqui na tradução judaica, eu estou fazendo uma paráfrase daqui, porque ela diz literalmente assim: vocês receberam o Ruach HaKodesh quando passaram a confiar? Não, eles responderam. Jamais ouvimos falar da existência do Ruach HaKodesh. Aqui ocorre um erro de tradução. Na verdade, o David Stern preferiu traduzir com a referência como se não houvesse o Espírito Santo, quando na verdade aqui o que devemos entender é que eles estão dizendo que não sabiam que o Espírito Santo já havia sido dado de acordo com a promessa que Cristo fez nos capítulos 14, 15 e 16 do livro de João. Não estavam negando a existência do Espírito, mas não conseguiam ver e não haviam entendido ainda que o Espírito Santo já havia sido dado de acordo com o que nós lemos no capítulo 2 de Atos, também e na própria experiência de Paulo. Ocorre então que eles disseram: jamais ouvimos falar, e eu vou traduzir do que está aqui, não sabíamos sequer que o Espírito já havia sido dado. Nesse caso, eles disseram: que batismo vocês receberam? O batismo de João. E eles responderam: Paulo disse, João realizava imersões relativas ao abandono do pecado e à volta para Deus. No entanto, ele disse que as pessoas deveriam crer naquele que viesse depois dele, isto é, Yeshua, Jesus. Ao ouvir isso, eles foram batizados em nome do Senhor Yeshua, Jesus, e quando Paulo lhes impôs a mão sobre eles, o Espírito desceu e começaram a falar em línguas e profetizar. Eles eram, ao todo, 12 pessoas. Parece que essa história ela está desligada do contexto. A primeira impressão que nos dá é que eles estão desligados do contexto. Logo em seguida, Paulo entra na sinagoga e durante 3 meses falou-lhes com ousadia, dialogando e tentando persuadir as pessoas a respeito do reino de Deus. A menção en passant de falar em línguas ocorre aqui e é feito geralmente um processo de exegética, né, de imposição ao texto, como se eles estivessem aqui falando línguas desconhecidas, línguas glossoláricas, o que não está no texto. Perceba que aqui há um paralelo, um duo, eles línguas e profetizavam. O que é profetizar, para que nós possamos entender o que é dom de línguas aqui nesse texto? Profetizar é falar em lugar de alguém como um porta-voz dessa pessoa. O que é que eles faziam? Profetizavam. Profetizavam o quê? Profetizavam das maravilhas de Cristo Jesus e do dom que Cristo lhes havia concedido e de que o dom que havia sido prometido, e que eles dizem que não tinham conhecimento ainda logo no verso 4, no verso 2 e 3, lhes havia sido concedido, que era a presença do Espírito. Em outras palavras, a profecia aqui não era falando do futuro, nem fazendo proclamações, nem Nostradamus ou coisa parecida, mas estavam sermoneando no mesmo molde da anunciação do capítulo 2. Com isso, nós podemos, olhando para o dom de línguas aqui, entender também qual era o contexto e o que significavam as línguas. Estes homens que estavam aqui na região de Corinto, muito provavelmente, eles eram homens daquela região. Em outras palavras, não eram judeus. Eles eram homens que estavam naquela região, que haviam aceito discípulos e sido batizados apenas discipulados por Apolo e conheciam apenas o batismo para o arrependimento, mas não o batismo em Cristo Jesus, que era para a entrada em comunhão com Cristo Jesus. É por isso que eles são chamados de discípulos já, porque eles criam, mas eles não criam em Jesus, e eles foram batizados agora em Jesus Cristo. Eram discípulos de João e reconheceram a grandiosidade de Cristo. Quase certamente, e aqui nós temos nós podemos fazer uma análise eclesiológica e missiológica, mesmo os discípulos de João, eles saíram para pregar o batismo de João, ao invés de todos aceitarem a doutrina de Cristo Jesus, Jesus como Messias. Provavelmente eles saíram e chegaram a essa região e aqui fizeram discípulos.
Estes discípulos não necessariamente sabiam falar o idioma de Israel. Eles eram da Grécia, eles eram de Éfeso, eram da Ásia Menor, da parte superior da Ásia Menor. É por isso que ocorre aqui o fenômeno de eles profetizam e agora no contexto entram na sinagoga, talvez juntamente com Paulo, ou fazem parte desse séquito que entra com Paulo, para mostrar as maravilhas para os judeus, homens gregos falando em hebraico, aramaico, pela ação do Espírito Santo. É uma repetição individualizada, subjetiva, do que acontece no capítulo 2, no Pentecostes. É por isso que também nós não podemos encontrar aqui no capítulo 19 do livro de Atos um fenômeno glossolárico, um fenômeno de falar para si mesmo, ou das línguas sem objetivo missionário, das línguas sem objetivo de missão, sem objetivo de falar para alguém numa língua que não é a sua, numa língua que não é aquela que você está acostumado. Este passo entendido, nós podemos ir então para o texto-chave, um dos textos principais, que é o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14. Eu vou passar diretamente ao capítulo 13, basicamente, porque no capítulo 13, Paulo apenas faz aquela eulogia muito linda: posso falar a língua dos homens, até dos anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que sou, um símbolo que retine. Aqui nesse dístico profético, poético, Paulo, utilizando de uma linguagem profundamente poética, fala a respeito de língua dos anjos. E muitos dizem então que a língua que se é falada hoje é a língua dos anjos. Ocorre que nas escrituras nenhum anjo, em momento nenhum, falou diferente da que era conhecida. Ele não falou, o Espírito Santo não veio a Maria e fez com que ela falasse na língua de um anjo para que depois Gabriel viesse lhe anunciar uma língua que era dele. Gabriel falou na língua aramaica. Quando você vai ao Antigo Testamento, Daniel compreendeu, escutou o anjo falando em aramaico, em hebraico. Nós vemos Manoá falando com o príncipe do exército do Senhor, o próprio Jesus Cristo, em hebraico. Nós encontramos sempre falando numa língua humana. A língua dos anjos não é nada mais, nada menos do que um fenômeno utilizado por Paulo, aqui no capítulo 13, para dizer da sublimidade do amor. Você pode falar qualquer coisa. Você pode falar todos os idiomas do mundo. Você pode inclusive chegar a falar o idioma de Deus. Mas você não está falando efetivamente o idioma daqueles que estão próximos de Deus se você faltar o amor. Porque você vai ser apenas como um símbolo, fazendo som, sem ninguém entender, sem absolutamente ninguém entender. Vamos passar para o capítulo 14. Eu não vou comentar aqui uma possibilidade no capítulo 13, porque existem muitas divergências a respeito da possibilidade e as línguas tenham cessado, ali no capítulo 13, verso 8, quando diz: o amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando diz as profecias passarão, já que eu estou comentando, vou comentar. Lá no capítulo 13, verso 8, utiliza-se um verbo no passivo. Quando fala a respeito do conhecimento, também o verbo no passivo. E quando fala das línguas, o verbo é na voz média. Alguns eruditos, no passado, e alguns eruditos estudiosos cessacionistas, vou dizer glossocessacionistas, dizem que isto indica que as profecias passarão e o conhecimento passará quando atingir o que é, capítulo no verso 9, que diz: porque nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, que é parcial, findará. Vocês perceberam que o línguas não aparece no verso 9? Porque o nosso conhecimento é parcial e a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, que é parcial, findará. Ocorre um fenômeno externo, que é a chegada do que é parcial, que iria fazer findar a profecia e fazer findar o conhecimento humano. Repito, o que é profecia? Profecia é quando nós somos chamados por Deus para sermos porta-vozes da sua mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é a mensagem de um Salvador, morto, ressurreto ao terceiro dia, doador de vida e liberdade a todos que nele creem, e que virá mais uma vez. Quando isto acontecer, qual é a necessidade de profecia? A necessidade de que nós proclamemos para alguém que há necessidade de arrependimento. Qual é a necessidade de que nós busquemos conhecimento da salvação de Cristo Jesus? Nenhuma. Nós vamos clamar e proclamar diante do universo, não a realização futura da salvação, mas a realização passada dela. A salvação não como uma possibilidade, entre aspas, mas como um fato consumado, não apenas na sua completude na cruz, mas na sua existência e plena na cruz, no santuário celestial e agora na glorificação celestial.
E por isso nós não vamos mais ser profetas de nenhuma maneira, nem como porta-vozes, nem como anunciadores da redenção futura, mas seremos proclamadores da realidade passada. Não haverá mais necessidade de profecia e não haverá mais alguém que ensine ao seu irmão, como diz lá no livro de Isaías também. Todos conhecerão ao Senhor. E é por isso que Paulo, utilizando a linguagem de Isaías, diz que o conhecimento findará. A busca pelo conhecimento, a necessidade desse conhecimento salvífico findará. Nós todos estaremos salvos. Mas vocês percebem que ele fala que as línguas cessarão, mas não mais cita as línguas? E aí os eruditos dizem, por que não citam as línguas? Porque as línguas existem por uma questão de necessidade, existiam naquele momento por uma questão de necessidade. Diz, por exemplo, o Dr. Gerhard Hazel, no seu livro Speaking in Tongues. Ele diz, elas existiam por uma questão de necessidade missionária. Elas eram absolutamente essenciais no processo inicial da igreja. Mas elas passam a ser não tão mais necessárias com a expansão missionária e a possibilidade de aprendizado de novos idiomas se transformando em algo cada vez mais fácil. E eles dizem, então, que é por isso que o Espírito inspirou Paulo a dizer que as línguas não poderiam ser utilizadas de maneira nenhuma como um sinal da sua presença entre o povo de Deus, diferente do que é ensinado hoje. Na verdade, as línguas, e nós vamos entender no finalzinho desse vídeo, uma outra razão também pela qual as línguas possivelmente, não vou fechar a questão, mas as línguas possivelmente aqui estão sendo já profeticamente colocadas como algo que cessariam por si mesmo. Capítulo 14, Paulo começa dizendo, na minha tradução diz assim, procurem o amor. Mas, entretanto, continue buscando com avidez as coisas do Espírito. Procure especialmente a habilidade de profetizar. Muito mais do que falar em línguas. Porque quem fala uma língua não se dirige ao Deus, porque ninguém é capaz de entendê-la, pois fala de mistérios pelo poder do Espírito. Aqui acontece um fenômeno muito interessante no capítulo 14. Paulo utiliza a palavra glossa e também a palavra phone, que tem a ver com sons, no sentido, em dois sentidos básicos. E aqui eu bebo do professor Wilson Paroski, que numa aula fantástica, nos meus tempos de seminário, ele descortinou ali a diferença que existe Paulo nas pessoas verbais que Paulo utiliza. Quando ele está falando da língua estranha, ele utiliza o dativo singular. Dativo singular, glossé, com iota subscrito. Glossé. Mas quando ele está falando das línguas naturais, ele fala de glossais, um dativo plural. E aí ele faz esta jogada, ele começa a falar, por exemplo, no capítulo 14, verso 27, ele diz assim, por exemplo, eite glossetis la lei, mas se alguém fala uma língua, kata duote pleiston três, mas dois ou três, e que não se faça uma bagunça, todos falando ao mesmo tempo, deveriam falar, cada um da sua ordem, e que alguém deva interpretar. Alguém deve, de hermeneuto, deve interpretar. E Paulo, quando vai falar das línguas, por exemplo, ele diz assim, no verso 6, no verso 14, verso 6, ele fala que se ele puder, por exemplo, fosse lá falando em línguas, ele diz assim no capítulo 14, verso 6, irmãos, suponham que eu me dirijo a vocês falando em línguas, e ele diz, nunidea adelphoi, eaneuto pros himas glossais lalom. Em outras palavras, mas agora suponham que eu vá a vocês falando em línguas. Que línguas Paulo estava dizendo aqui? E ele começa dizendo, como posso beneficiá-los, a menos que eu lhes leve revelação, conhecimento, profecia ou ensino, não que lhes leve a língua, as línguas. Em outras palavras, as línguas não são em si mesmas absolutamente nada. As línguas são meios para comunicar as profecias, as revelações, o conhecimento ou o ensino. É como um instrumento, como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá a melodia se uma nota é diferente da outra, se todos falarem de uma maneira igual, falarem de formas não diferentes. Por que é que as línguas são um mistério? A língua, e Paulo utiliza aqui a língua. Paulo, de uma maneira muito inteligente, guiado pelo Espírito Santo, não entra num embate em dizer que aqueles que estavam falando no capítulo 14, lembre-se que é para os Coríntios, onde havia pitonisas, onde havia cultos de mistério. Ele não diz, olha, o que vocês estão trazendo das religiões de mistério é algo que não tem nada a ver com Deus. Ele não faz isso porque ele era um homem muito guiado pelo Espírito Santo. E o que ele diz assim, ok, vocês falam língua, vocês falam essa língua, mas eu falo muito mais línguas do que vocês. Podem falar essa língua de vocês, não tem problema.
Falem, desde que vocês falem para vocês mesmos. Porque Deus é o único capaz de entender o que vocês estão querendo pronunciar numa língua que ninguém consegue entender. Paulo utiliza aqui de uma forma irônica para dizer o que vocês estão dizendo é balbúrdia. O que vocês estão dizendo não traz entendimento, não traz ensino, não traz conhecimento, não traz profecia, não traz ensino. Não serve. Mas eu não vou falar para vocês que é satânico. Eu não vou falar para vocês que é demoníaco. Eu não vou falar para vocês que não serve para absolutamente nada. Estou usando a palavra que Paulo diz. Entretanto, o que eu vou dizer para vocês é que você não está sendo de nenhum auxílio para o crescimento da igreja e para aquilo que a igreja precisa, que é a missão. Vejam o verso 20. Irmãos, não sejam crianças quanto à forma de pensar. Sejam crianças em relação ao mal, mas tocante ao pensamento, sejam adultos. Está escrito na Torá, verso 21. Por meio de outras línguas e pelos lábios de estrangeiros, heteroglossos, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Heteroglossos, aquelas pessoas de outros lugares que falavam em línguas estranhas. Estas línguas eram línguas estáticas ou as línguas daquelas nações? Era a língua daquelas outras nações. E só para contextualizar, elas não eram tão diferentes daquelas línguas que os judeus entendiam. Se você for olhar o ramo semítico do oeste ou o ramo semítico do sul, muitas palavras são muito parecidas, assim como o espanhol e o português são muito parecidos, o francês, o romeno, as línguas latinas. Em outras palavras, era possível, plausível, que houvesse uma camada de entendimento, a possibilidade de um conhecimento, de um entendimento primário entre as pessoas que falavam naquelas línguas, o heteroglosseis, que aparece no livro de 1 Coríntios capítulo 14, uma citação de Isaías 28, verso 11. Percebe? Nós estamos falando do contexto passado. O que Paulo estava querendo nos dizer verso 22, portanto as línguas não são sinal para os crentes. Eu não preciso de alguém me falando em línguas aquilo que já me foi dito na minha própria língua. Mas aqueles que de outra língua, de outro lugar, se aproximam e entram em contato, precisam que a pessoa para quem Deus deu a missão de falar para ela, consiga com ela se comunicar. E é por isso que ela é um sinal para os incrédulos. Eu pergunto a você, que está nos vendo, ouvindo, a glossolalia que nós vemos hoje, ela tem sido uma bênção para a igreja como um crescimento? Ou ela tem sido mais utilizada num sentido de opróbrio para a causa de Deus? Eu sei que muitos que nos assistem são sinceros, os amigos e irmãos sinceros de denominações que utilizam o dom de línguas. Eles não você que você está fazendo algo completamente errado, que você é insincero, etc. O que eu quero é que você pense um pouco se todas as dom de línguas que nós encontramos hoje, nas múltiplas congregações e nos múltiplos lugares em que este fenômeno ocorre, está de acordo com o princípio básico das Escrituras. O princípio é necessidade missional. O princípio deve servir como um sinal para o incrédulo, permitindo que aquele que fala anuncie revelação, conhecimento, profecia e ensino. Qual é o ensino que pode advir de uma língua que ninguém entende? De uma língua que não existe no mundo? A pessoa está falando com Deus. Deus já sabe dos pedidos do seu coração, mas a língua não é um sinal para Deus, a língua é um sinal para o incrédulo. As línguas precisam ser um sinal de que Deus está agindo na tua vida e te chamou para uma missão. E você agora fala num idioma que você não conhece, pela permissão do Espírito Santo, para atingir aquele que o Espírito Santo ama, que Deus ama e por quem Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Essa é a ideia do texto. E percebam como Paulo continua dizendo, falando a respeito do culto de Deus. Ele continua dizendo assim, e os segredos do coração serão reconhecidos, por isso ele se prostrará como um rosto em terra e adorará a Deus, dizendo, Deus está realmente entre vocês. E por que ele está dizendo isso? Olha o contexto. Por isso, se toda a congregação se reunir e todos falarem línguas, e pessoas não instruídas ou incrédulas estiverem presentes, não dirão que vocês estão loucos? Imagina uma congregação aqui no Brasil, chega um americano, todos estão falando só em português e ninguém fala nada para ele em inglês. Ele olha e não está entendendo absolutamente nada. No contexto moderno, as pessoas vão dizer, estão falando em português, por isso nós não entendemos. Mas no contexto passado, no culto de mistério em que eles estavam se envolvendo, com fenômenos de balbúcia, com uma língua que ninguém entendia, o que Paulo diz aqui ninguém entende, vocês estão causando o quê? Vocês estão causando as pessoas a se ajoelharem diante de Deus e dizer, em seguida, olha o que diz assim, no entanto, se todos vocês profetizarem
e algum incrédulo ou não instruído estiver presente, em que profetizar em que língua? Na sua língua, ensinar, dar conhecimento, levar a pessoa à aliança de Deus. Ele será, algum incrédulo ou não instruído estiver presente, ele será convencido do pecado por todos e será levado a juízo por todos. E os segredos do seu coração serão conhecidos. Por isso ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, dizendo: Deus está realmente entre vocês. Utilizando o que Paulo fala sobre aquela língua que estava sendo utilizada, e mesmo uma congregação que falasse línguas e idiomas estrangeiros, sem que ninguém interpretasse. O efeito é o contrário do que acontece no verso 25. As pessoas vão dizer: Deus não está nesse lugar. Que bagunça é essa? Deus não está nesse lugar. E o texto continua dizendo que conclui, irmãos, todas as vezes que se reúnem, que todos estejam prontos com um salmo, um ensinamento, uma revelação, para usar o dom de línguas e interpretação aqui da língua, e a interpretação aqui está no singular, usar este dom de língua, mas que tudo seja feito para quê? Para edificação, e a edificação não é somente a sua, como alguns têm dito, que fala línguas edifica a si mesmo, ok, mas a edificação primária é dos incrédulos que devem ver na sua vida e nesse dom, em todos os dons, um sinal da vida de Jesus. E aí o apóstolo diz, se o dom de línguas for exercitado, o dom da língua, que seja feito por 2 pessoas, no máximo 3, uma por pessoa por vez, e que alguém interprete. Ninguém presente com a capacidade de interpretar. As pessoas que falam em línguas, e aqui volta para o plural, devem manter silêncio enquanto a congregação se reúne. Elas podem falar consigo mesmas e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem, os demais devem avaliar o que foi dito. Se alguma coisa for revelada ao profeta que está sentado, que o primeiro profeta silêncio e não que se comece a falar todos juntos, gritando. Todos vocês podem profetizar um por um, para que todos aprendam e sejam encorajados. Além disso, o espírito dos profetas está sob o controle dos profetas, porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, um Deus de ordem. Não é assim que nós vemos hoje. Eu quero falar ao seu coração que nos assiste agora. Não é isso que nós estamos vendo hoje. O dom de línguas de Atos foi um dom missionário. O dom de línguas de Atos é um dom missionário. Paulo chama o dom para ser missionário, versos 22 a 25, para servir para a edificação dos incrédulos que entram em contato com a igreja de Deus. O dom de línguas de hoje tem servido para isso? Ou mais? E agora eu quero ser diretamente a você, que participa, que ainda crê que esse dom é verdadeiro. Quero chamar a sua atenção para algo que acontece no livro do Apocalipse. Ao falar, eu sei que muitos de vocês entendem o livro do Apocalipse de uma maneira futurista, pensando que tudo acontecerá no futuro. Ok, não é isso que eu quero dizer agora. Mas veja, o fato é que a partir do capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós encontramos 3 personagens que são bastante intrigantes. O primeiro deles é um sinal no céu, o dragão, que nós encontramos aqui no capítulo 12, verso 3. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. No verso 7 diz, a seguir houve uma batalha no céu, Micael e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. Verso 9, o grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecida como Diabo e Satanás, o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Primeiro, há um dragão. É o dragão, aquele que é visto aqui como querendo destruir o filho que havia de ser dado à luz, o filho, um símbolo de Jesus Cristo, havia de ser dado para as nações, porque o verso 5 diz que ela deu à luz um filho, o povo de Deus deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro, um símbolo claro de Jesus Cristo. O dragão, a antiga serpente, quer destruir este filho, e nós sabemos o que acontece na cruz do Calvário, quando o dragão tenta matar Jesus Cristo, que ele é ressuscitado, aqui vem toda a perseguição à igreja. No capítulo 13, diz o seguinte, na verdade, voltando um pouquinho, o capítulo 12 diz então que o dragão tentou destruir a mulher, mas não conseguiu, porque a terra a protegeu, ela foi para o deserto, e ele, no capítulo 12, verso 17, diz, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto dos seus filhos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E ao se colocar na areia do mar, ele convoca um segundo poder, que é dito, vi uma besta que saía do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Ela tem semelhança com o dragão.
ela tem características como a do dragão: 10 chifres, 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais e sobre suas cabeças nomes blasfemos. A besta que via era semelhante a um leopardo, que tinha pés como os de urso e boca como a do leão. O dragão, então, dá à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Quem é o detentor do trono no livro do Apocalipse? O capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5 do livro de Apocalipse diz assim, capítulo 5, verso 1 diz: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. No Apocalipse, nós vemos o trono de Deus e do Cordeiro e o trono do dragão. Em outras palavras, há uma contenda pelo poder, pela dignidade, pela autoridade de reinar sobre o universo e sobre a terra, de acordo com o Apocalipse. O dragão quer ter aquilo que Deus tinha. E nós encontramos isso em Ezequiel 28 e Apocalipse, em Isaías 14. Satanás disse que gostaria de colocar o seu trono acima das estrelas do Altíssimo, e ele seria semelhante ao Altíssimo. Olha que interessante. Nós encontramos no capítulo 12, verso 7, a referência a Miguel. Michael é aquele que é igual a Deus, ou quem é igual a Deus. Nós, adventistas do sétimo, temos que Michael é um título atribuído a Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um anjo, Jesus Cristo não é uma criatura, Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da divindade, mas ele aparece como Deus aparece nas Escrituras, nomeado por vários nomes, muitos nomes. Jesus aparece também com muitos nomes, e dentre um deles está Michael. Michael, que é o mesmo nome Miguel, não tem nenhum problema. Quem diz que Michael e Miguel não são o mesmo nome, não conhece os processos de acomodação linguística da língua latina, da língua grega. Isso é uma dica para quem fica falando que Miguel não é o mesmo nome que Michael. Michael é exatamente o mesmo nome e quer dizer quem é igual. Uma pergunta ou uma afirmação, como alguns eruditos dizem, a quem é igual a Deus, ou aquele que é igual a Deus. Olha que coisa interessante, quando o dragão, a besta, diz assim, ele dá grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento fatal foi curado, e o mundo todo maravilhado seguiu a besta. Uma ferida de morte. Quem foi ferido de morte na cruz do Calvário? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi ferido de morte na cruz e ele ressuscita. E essa besta que aparece aqui, diz que ela recebeu uma ferida mortal, mas o seu ferimento foi curado. E o mundo todo se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão, porque dera sua autoridade à besta. E adoraram a besta. E vejam, antes que eu continue a sequência, olha que interessante, Jesus, quando ressuscita, ele fala aos discípulos: pois agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recebe aquela autoridade que já tinha com o Pai de volta, e ele diz que agora todo o poder e autoridade lhe foi dado. E aqui a besta, que teve uma ferida mortal, contrafazendo Jesus Cristo, ela recebe também a autoridade, e ela recebe toda a autoridade do dragão, que quer ser como Deus. E para complementar, nós vimos a figura de Miguel, que diz quem é como Deus. E a besta diz assim, os homens adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Porque no capítulo 12, Miguel guerreia contra Satanás, contra o dragão, e o expulsa do céu. E essa besta, quando ela consegue recobrar o seu poder pelas autoridades do dragão, ela questiona, dizendo agora: quem pode batalhar? O dragão havia sido expulso do céu, mas agora ele lança o desafio a Cristo Jesus, lança o desafio a Deus, dizendo: e agora, batalhem comigo de novo? Quem pode guerrear contra mim? Quem é semelhante a esta besta? Quem é semelhante àquela besta que teve ferida mortal e mais ressuscitou? Percebem como existe uma contrafação? Primeiro o Pai e agora do Filho. A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. Ele foi dado autoridade, etc, etc, e continua durante 42 meses. Mas logo em seguida, no verso 11, diz: então vi outra besta subindo da terra. Possuía 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Já começam a perceber onde eu quero chegar. Quando você lembra do que Jesus disse a respeito do Espírito Santo, quando vier o Espírito da verdade em João 14 e João 15, ele não falará de si mesmo, mas falará de mim. Falará de Jesus. Ele é o representante de Cristo sobre a terra. Não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei a mim mesmo. Voltarei para estar convosco. Através de quem? Do Espírito Santo. Falava como um dragão, parecia um cordeiro, apresentava-se como um cordeiro, mas ele falava como um dragão.
exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. O Espírito viria em nome de Jesus Cristo. O Espírito não podia vir se Jesus não tivesse morrido, ressuscitado. Por isso, o Espírito vem na autoridade. Por quê? Porque Jesus diz em João 14 que rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Em outras palavras, a vinda do Espírito é pela autoridade de Jesus Cristo, a autoridade obtida na cruz do Calvário, na ressurreição e no santuário celestial. Vejam só, ele continua, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento fatal fora curado. O Espírito Santo vem para fazer com que para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e de tudo o que ele fez. Atos 25 diz exatamente isso. Cuidai, vós, pastores da igreja de Deus, que o Espírito vos colocou, do rebanho de Deus, que o Espírito vos colocou como pastores, e que comprou com o seu próprio sangue, foi comprada pelo próprio sangue do Cordeiro. Realiza grandes milagres, chegando a fazer descer, e aqui a palavra-chave, fogo do céu à terra para mostrar-se aos homens. Quando nós encontramos fogo descendo do céu? Voltemos lá para Atos 2, capítulo 2, onde nós encontramos exatamente fogo descendo do céu. Olha só o que diz aqui no capítulo 2, assim, verso 2. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito lhes capacitava. Nós encontramos em Apocalipse 13 uma besta que faz milagres, que faz descer fogo do céu, que age na autoridade da primeira besta, para que todos adorem com grandes sinais aquela besta cuja ferida mortal fora curada. Não parece muito claro que nós temos aqui uma contrafação do verdadeiro dom de línguas? Não parece muito claro que nós temos aqui uma contrafação da verdadeira ação do Espírito Santo? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse e meditasse, orando, estudando a palavra de Deus, pedindo a Deus para que te ilumine. Nós vimos nesse vídeo de hoje que o dom de línguas de Atos 2 é o dom missionário, de falar línguas conhecidas no mundo, com o objetivo de levar a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem do Salvador ressuscitado, que era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Nós vimos em Atos 19 que, no contexto, eles foram comissionados após a imposição das mãos. Aqueles discípulos que estavam em Corinto, na região de Éfeso, eles foram comissionados para falar aos judeus que ali estavam, demonstrando que Deus com eles estava e que o Espírito Santo havia vindo sobre eles também. Era um missionário. Nós vimos também neste vídeo que em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 13, há a possibilidade de que o apóstolo Paulo, no versos 8 a 10, esteja falando, e eu vou repetir, é a possibilidade, uma possibilidade exegética, de que o apóstolo Paulo esteja dizendo que as línguas cessariam quando não houvesse mais necessidade delas, enquanto as profecias e o conhecimento continuariam até que viesse aquele que era perfeito. Nós vimos no contexto do capítulo 14, no contexto que Paulo discutindo no contexto daqueles que haviam se convertido dos cultos de mistério e vindo para a igreja, talvez estivessem tratando de trazer as suas experiências glossolálicas, as suas experiências estáticas, para o seio da igreja e falando uma língua muito estranha que Paulo chama de língua, possivelmente trabalhando com a diferença de singular e plural no dativo na língua grega. Quando Paulo fala de línguas no sentido de idiomas, utiliza línguas e diz que ele mesmo falava mais línguas e que ele mesmo conhecia mais idiomas. Ele utiliza uma citação de Isaías 28, verso 11, que aparece aqui na Septuaginta e no próprio texto como heteroglossois. E esses heteroglossois são homens de outras nações com línguas diferentes e não com línguas estáticas. Ou seja, no contexto, línguas estão se referindo a idiomas. E a língua, talvez esta sim se refira a uma experiência glossolálica, uma experiência estática. E Paulo, de maneira muito sábia, não ataca de frente, mas diz, ok, você quer falar dessa maneira, eu só quero te perguntar uma coisa. Paulo diz, para quê? Para que serve? Pela via negativa, nós vimos que a partir do verso 22 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que as profecias levam as pessoas a reconhecer a presença de Deus, mas línguas sem interpretação, línguas que não sejam compreensíveis pelos incrédulos,
os levam a compreender que aquela congregação está cheia de loucos. E ao contrário de quando vem profecias, de declarar que as pessoas, ali Deus não habita. Fechando, Paulo diz que as profecias e as línguas e qualquer culto deve render graças a um Deus de ordem, não um Deus de bagunça. Por fim, nós percebemos que é muito possível que no contexto escatológico de Apocalipse 12, 13, haja uma contrafação da Trindade Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai tem um trono, o dragão quer ter um trono, se apresenta como sendo detentor de autoridade. O Filho foi morto e é aquele conhecido como o que declara diante do universo que é semelhante a Deus e questiona quem quer ser igual a Deus, Miguel. A besta, a primeira besta, faz exatamente isso. Ela recebe uma ferida mortal e é como se ela houvesse ressuscitado, contrafazendo a missão de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E ela declara e faz com que os povos digam quem é como a besta, muito próximo do Michael. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Por último, nós temos uma outra besta que surge da terra. E esta besta faz descer fogo do céu, como uma repetição, como uma contrafação do verdadeiro fogo que desceu nos dias dos apóstolos. Deixo a você pensar qual o significado disso. Deixo para você pensar qual a importância disso. Mas uma coisa eu te digo. Há uma repetição. Há um padrão de contrafação. E esse padrão de contrafação pode estar te levando para um caminho muito distante de Deus. Medite. Leia a Bíblia. Ore. Eu tenho certeza que o Eterno te conduzirá para um melhor lugar. Shalom. Velehitraot. Que Deus abençoe vocês.